olha só, eu fiz uma comparação que eu acho que vai surpreender vocês, porque me surpreendeu, tá? Eu levantei a performance da minha carteira de fundos imobiliários desde que eu comecei ela, foi junto com o canal ali, né? E comparei com a performance das ações, mas não as minhas ações, porque aí nesse caso eu sei que as minhas ações ganharam, e sim comparei com as ações de bancos, com um cara que foi comprando ali todos os meses, na alta, na baixa, sabe? Isso aqui a gente sabe que dá certo comprar as ações todos os meses, porém se você for regularmente comprando a mesma ação ali, né? Todos os meses comprando, por exemplo, o Banco do Brasil, todos os meses comprando a Itaúsa, seja na alta ou na baixa, pode não ser tão bacana assim, porque você vai acabar pagando preços altos e preços baixos também, mas também muitas vezes preços altos. E isso acabou fazendo com que, pelo menos neste período que nós estamos comparando, as ações perdessem para os fundos imobiliários. Só que tem um monte de outros poréns que eu vou conversar com vocês mais ao longo do vídeo, né? Primeiro ponto é que nós estamos comparando algo mais robotizado, o cara foi ali comprando todos os meses, as mesmas ações sempre, né? Sem um mínimo de seletividade, e o cara que na verdade sou eu, que fui comprando os meus fundos imobiliários sem grandes buscas por bagatelas, mas também evitando pagar quando eles estavam um pouco caros, dando uma seguradinha, mas foi algo bem tranquilo, né? O objetivo aqui é o quê? É mostrar que talvez para vários investidores que queiram um investimento um pouco mais, vamos dizer, passivo, né? Não quer ficar acompanhando tão de perto assim, os fundos imobiliários podem fazer muito sentido, porque eu não gastei tanto tempo assim para comprar esses fundos imobiliários e eles acabaram batendo ali as ações, tá? Vamos entender mais. Só um detalhe que pode passar despercebido, eu acho melhor alertar agora. Eu gosto muito dessa estratégia de aportar todos os meses para quem é iniciante. Eu não faço isso, mas assim, quem é iniciante eu acho que pode fazer sentido, tá? Só que é diferente do que nós vamos comparar hoje aqui. Porque, por exemplo, na carteira da minha filha que eu sigo essa estratégia e mostro para vocês, nós temos ali umas 10, 12 empresas e eu vou aportando todos os meses, sim. Às vezes a bolsa pode estar na alta, beleza. Só que eu vou escolher qual das 12 ações que eu vou aportar. Eu tenho esse poder de escolha. Nessa comparação que nós estamos fazendo, nós vamos pegar a mesma ação e aportar nela todos os meses. Então, assim, é mais limitador ainda. É o cara que realmente não faz análise nenhuma, né? Então, assim, eu acho que a estratégia de você aportar numa carteira todos os meses pode dar certo, mas agora você aportar numa única ação todos os meses, esteja na alta ou na baixa, você sabe que talvez não dê tanto certo assim, né? Então, assim, é um pouco injusta essa comparação, mas ainda assim, de novo, mostra muita competitividade nos fundos imobiliários. Ou seja, se você errar nas ações, talvez os fundos imobiliários vá valorizar mais aí, vai ter uma performance melhor, tá? Bom, então vamos falar aqui dos meus fundos imobiliários. Primeiro que não tem nada demais. Um ponto também importante para destacar é que eu tirei um erro que eu fiz aqui, né? Que foi o XPIN. Eu errei no XPIN, eu tirei ele daqui. Para completar, eu também tirei alguns acertos que eu fiz ali com shoppings naquela época da pandemia, que eu acreditava no shopping e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei os FIIs que eu tenho hoje, que é praticamente todos, não mudou muito, e rastreei a performance dele ao longo de todo esse período. Só isso. Então, aqueles que saíram da minha carteira, eu já nem contabilizei o lucro ou o prejuízo das compras e vendas, tá? Então, foi um negócio bem tranquilão aqui, tá? Sem compra e venda, só comprando, 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 que esses fundos imobiliários eu fiz só isso nesse momento, tá? Então, olha só eles aqui, vocês já devem ter visto, né? De shopping nós temos aqui o MAU 11 e o HGBS 11, são dois fundos de shopping que eu gosto. Olha só o dividend yield dos últimos 12 meses, 9,5 e 10,5 aqui, são fundos bacanas. O BTLG 11 de logística, que ele tá aqui meio amarrado em termos de performance, ele não teve período de grande susto, né? Então é um fundo legal. O VTLT11, que alguns se arrepiam, porque ele é mono, mas assim, eu gosto do imóvel, acompanho o imóvel, o cliente é Renault. Quando é mono, a gente tem essa vantagem também, né? A gente sabe aonde a gente está pondo o pé. Tem o VTLT11, óbvio que eu não vou pôr um peso muito grande, porque ele é um fundo mono, né? O TRBL11, que era o CID11, né? Que eu comprei ali nas baixas, acabou dando uma valorizaçãozinha. O HGLG11, que vocês conhecem, né, ele está meio que ali lateralizando nesse período, pode ser uma oportunidade, mas eu não acho que ele vai ter aquela performance muito extraordinária como ele teve antes, porque ele acabou crescendo, né? Isso é um ponto negativo dos fundos imobiliários, né? O crescimento deles é difícil e quando acontece é difícil você continuar a manter esse tipo de crescimento. E o GLOG11, que é um fundo que está de graça, um fundo muito bacana, mas eu não gosto da forma como a Genial leva esse fundo. A gente pergunta para ele as coisas e a gente não tem a resposta. Simplesmente isso, né? O RBED11, que é um educacional. Então, olha só, você vê aqui que tem vários de logística, é o que eu mais gosto da logística. E o educacional, que eu comprei também na baixa ali, enfim, ele ainda está até que barato, né? Na verdade, não está muito longe do meu preço ali.
O HGR11, que é um fundo muito bacana também, ele chegou a estar bastante barato, que também era ali da Credit Suisse antes, né? Então, dividendos aqui, todos eles na casa dos 9 em diante, exceto o HGLG11 exatamente, que nessa vez, neste último ano, não pagou no recorrente. É por isso que o dividendo diminuiu um pouco. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é o quê? Rastrear a performance desses fundos imobiliários. Você viu que não tem nenhuma invenção aqui? Tá, alguns vão falar, VTLT não tem invenção porque é mono. Beleza, mas poxa, só um pouquinho ali. E ele tem performado bem, tá bem tranquilinho. Quando ele cai, acaba sendo bom. E o GLOG11, que o gestor ali me decepcionou, mas quando eu comprei eu não sabia que o gestor não iria me responder quando eu perguntasse para ele as coisas, né? Enfim, mas é uma carteira muito tranquilinha, né? Não tem invenção aqui. Eu não peguei aquele fundo imobiliário que, nossa, esse fundo imobiliário aqui, o cara tirou do chapéu. Não, super tranquilo. Olha só, os melhores, os mais tranquilinhos fundos imobiliários. E outro ponto, né? Somente fundos imobiliários de tijolo. E aí a gente vê essa evolução dos dividendos. Olha que bacaninha esse verdinho aqui. E não foi só dos meus aportes, tá? Porque em alguns momentos eu não aportei e teve um crescimento acontecendo. Por quê? Porque os fundos imobiliários de tijolo ele tem esses crescimentos de dividendos que costumam acontecer, tá? Alguns saltos aí não recorrentes, mas assim, ao longo do tempo, a maioria desses fundos imobiliários eles cresceram os dividendos com os reajustes dos aluguéis. Então, nem sempre aquela cotação que não está subindo, você tem que ficar preocupado. O importante é que no longo prazo as cotações devem acabar subindo dos fundos imobiliários de tijolo, né? Só que no curto prazo realmente às vezes não sobe tanto. Tanto que com essa queda agora já diminuiu bastante ali a valorização, né? Mas os aluguéis foram reajustados, isso não tem o que conversar. Bom, então nós vamos pegar esse total de dividendos que nós recebemos no período, vou pegar o valor aqui da minha carteira de fundos imobiliários atualmente e o quanto que realmente eu tirei ali do bolso. Então o que nós temos aqui é um ganho de 19,7 em dividendos nesse período de 48 meses. Como sempre eu digo para vocês, você não pode pegar esses 48 meses, ver a inflação e querer comparar, porque tem aporte dos meses. Então, por exemplo, o que eu comprei ontem, por um exemplo de fundos imobiliários, você não pode querer comparar com 48 meses de inflação. A compra foi ontem, né? Então, assim, não adianta querer comparar dessa forma, teria que fazer cálculos bastante complexos, não vou perder tempo nisso, então a gente vai comparar realmente só com as ações, tá? Então, esse foi o rendimento em dividendos ao longo de todo o período, que é bacana, né? Então, começamos ali em 2020, né? E do bolso, então, foi aportado, sem considerar os dividendos, 29.430. Uma média, como é que eu vou fazer para simular as ações? Eu vou fazer uma média de aporte dos meses, 613,15. Bom, então agora nós vamos aqui no AGF, que eu vou simular os bancões e também a BB Seguridade, e vamos comparar então como é que foi a performance das ações comprando todos os meses. E aí tem um problema, né? A gente já destaca aqui para vocês. As ações que ficam mais tempo a preços mais estáveis, você vai ter uma performance pior, porque a pessoa comprou mais tempo nos topos, né? Então imagina aquela ação que nunca cai. Quando ela cai forte, esse é o momento de comprar. E na simulação vai ter uma comprinha michuruca ali naquela queda dela e a maioria vai ser no topo. Então, tá vendo como é meio relativo esse tipo de comparação? Mas enfim, a gente quer aquele investidor que quer fazer um negocinho bem tranquilinho, né? Então vamos lá, Itaúsa, vamos simular aqui, vocês viram no período ali, né? De agosto de 2020 até agora, olha só, 36, quase 37 mil de patrimônio e dividendos aqui, ganhou 3.600. Você viu ali que não foi tão bem, né? Banco do Brasil, ó, mas o período e tudo mais. Vamos simular aqui. E aí, 50 mil de patrimônio, aí estourou no patrimônio, né? Por quê? Porque ela teve mais tempo nos fundos e também porque recentemente ela não caiu tanto. Esse é outro ponto. O performance recente acaba pesando muito nessa comparação. Bom, proventos aqui também estourou, né? 7.200. E aí a BB Seguridade. Vamos simular também. Aí a gente simula a BB Seguridade, a gente tem ótimos patrimônios também e muito provento também, 5.900. Acredito que foram os dois melhores aqui, né? O Bradescão já vi que vai dar ruim, né? Porque ele caiu recentemente. Embora ele tenha ficado muito tempo no fundo, ele ainda está no fundo, então a performance vai ser ruim, né? Então, olha só, foi mal de patrimônio, foi mal de proventos também, 2.600. Então, você está entendendo aqui? Daqui a um tempo a gente vai olhar isso aqui quando o Banco Bradesco subir, você vai falar, nossa, o Bradesco aqui estourou a tampa. Por quê? Porque ele ficou muito tempo no fundo, né? Então, quando ele valorizar, vai ser o campeão, mas a gente não consegue ver isso agora porque ele ainda está no fundo, é sempre assim, né? Por isso que não é bom a gente ficar olhando só a performance histórica sem tentar se contextualizar. Eu não estou falando que ele vai disparar, embora eu acredito que o Bradesco vai recuperar alguma coisa aí da rentabilidade, com muitas ações vai subir também, né? Só estou dizendo aqui para vocês entenderem que é muito relativo ficar vendo cotação histórica, né?
Bom, e agora a gente vai ver aqui o Santander no mesmo período também. E aí o Santander, olha só, 3 mil de dividendos e 28 mil de patrimônio, também não foi tão bem o Santander. E aliás, nós simulamos tudo isso na plataforma do AGF, que está no link da descrição do vídeo nos comentários fixados, se você quiser testar a plataforma. E ela também tem aqui a previsão de dividendos para esse ano e para o ano seguinte dessas empresas e de várias outras, tá? Mas voltando então aqui à nossa tabela comparativa, eu peguei a performance dos meus fundos imobiliários e dessa vez nós vamos ver o yield baseado no preço que realmente eu tirei do bolso, no dinheiro que saiu do meu bolso, e baseado nisso nós temos um yield mais forte ainda, 23,8, e quem foi o campeão dos dividendos foi o Banco do Brasil, mas foi muito apertada essa disputa, com 24,5% de dividend yield. O Banco do Brasil também foi ali crescendo os dividendos aos poucos, né? Mas ainda assim deu um ótimo dividendo no final das contas. Enquanto aqui no segundo lugar fica os fundos imobiliários com 23,8%, 20,1% a BB Seguridade em terceiro, e aí já bem mais atrás a Itaúsa com 12,2%, o Banco Bradesco com 9%, ficou em último, e o Santander aqui ficou na penúltima colocação. Quando a gente olha valorização, aí realmente Itaúsa ficou igual aos fundos imobiliários nesse momento, BB Seguridade e Banco do Brasil muito superiores, enquanto o Bradesco e o Santander estão penando aqui. O Bradesco está bem negativo, né? Então comprar Bradesco uniformemente ao longo desses últimos anos foi bastante ruim. De novo, todas essas ações estão baratas, todas essas ações têm um grande potencial. E dependendo do período que você pega, muda tudo. Lembrando que 2020 para cá é pouca coisa. Se você pegar mais longe, vai ter uma rentabilidade diferente. E um ponto final, nós pegamos um prazo de 4 anos que é pouquíssimo, tá? Se a gente falasse aqui de 10, 15, 20 anos, aí o que cresce tende a ganhar mais, porque os dividendos vão crescendo. 4 anos não deu tempo de crescer direito os dividendos. Então, se nós víssemos aqui um prazo maior, as ações teriam um ganho ainda maior. Aí sim, eu acredito que elas bateriam nos fundos imobiliários. Mas ainda assim, vocês viram que os fundos imobiliários é um objeto de investimento interessante. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, tentei ser o mais neutro possível. Lembrando que se você quer aprender a avaliar os relatórios dos fundos imobiliários, eu ensino isso no meu curso de investimentos, ensino também a avaliar relatório de ações, ensino a fazer o valuation de empresas, com o exemplo ali da Sanepar detalhadamente. Também ensino, se você quiser, no meu outro curso, que é de opções, onde você aprende a ganhar dividendos adicionais, se proteger contra a queda. Lembrando que até o momento ninguém que se inscreveu no curso de investimentos cancelou, e eles podem cancelar em 7 dias sem nem falar comigo, ninguém cancelou. Enquanto o curso de opções o cancelamento é baixíssimo. Eu até esqueci de falar para vocês que desse número baixíssimo de cancelamentos, ainda tem aquele pessoal que acabou comprando da forma de pagamento errada e acabou cancelando para recomprar de novo depois. Enfim. Então aproveita de uma vez, 875, 2 cursos, 17 anos de bolsa. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!